Bom dia, luz do dia! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Saiba Se Ouvir. Eu sou o Gabi. Eu sou a Mônia. E hoje vamos falar de um assunto muito importante. Mas antes de iniciarmos, já deixa o seu like, se inscreve aqui no botão e ativa o sininho para receber as notificações sempre que os vídeos novos saírem aqui no canal. E se você ainda não viu os vídeos anteriores, é legal que você assista porque esse vídeo é a continuação de um estudo, então você precisa assistir para você poder entender sobre as coisas que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar da preguiça. Na aula anterior, nós falamos de fugas psicológicas. E são essas fugas que nos levam para a preguiça mental. Que inclusive hoje é o tema preguiça. Sentir preguiça é normal. Descansar um pouquinho depois de um dia de trabalho. Mas quando isso vira um hábito, daí vem o problema. Você sente, por exemplo, moleza, você sente lentidão, deixa tudo para depois, uma falta de ânimo. Amanhã eu começo, depois eu faço. Ai, que saco, só mais 5 minutinhos. Parece bobo, mas isso é um desvio de conduta que merece muito mais atenção do que estamos realmente dando. É normal o descanso ou a recuperação de energia. Quando passamos dias assim, existe um grave problema por trás de tudo isso. E esse problema envolve tantas coisas que preferimos viver a vida, como diz o famoso sambista Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E a gente acaba realmente deixando a vida nos levar. É até engraçado falar e pensar assim, mas pensa no seguinte, é como você entrar dentro de um carro, só que você não é o piloto, então não é você que vai pilotar, você senta no banco traseiro, você não tem ideia do caminho que o piloto vai te levar, mas você só está preocupado se o banco é confortável. Imagina viver uma vida assim. Isso que quer dizer, deixa a vida me levar, vida leva eu. É como sentar no banco traseiro da sua própria vida sem ter ideia de onde que é o rumo. Você só está preocupado se o banco é confortável. E a preguiça vai se instalando de forma sutil. E quando percebemos, dormimos demais, não temos ânimo para nada. E quando estamos nesse ponto, já se instalou uma doença que causa pensamentos constantes. Por exemplo, eu não sou suficiente. Tudo dá errado na minha vida. Eu não tenho sorte. Ninguém reconhece o meu valor. E isso dá início a um ciclo, como diz Joana. Eu usei essa frase para descrever. Eu mesmo me atormento. E essa tormenta gerada por mim mesmo me atormenta. Vira um ciclo vicioso aonde você gera essa tormenta dentro de você, com esses questionamentos, e você mesmo se atormenta com essa própria tormenta que foi gerada por você. A gente precisa tomar muito cuidado com o pessimismo, com ressentimentos, com ficar revivendo as situações. E você que está aí assistindo esse vídeo, se considera uma pessoa pessimista? Já parou para pensar nisso? Ou uma pessoa que fica dias revivendo aquela situação que você queria ter feito diferente, ou queria ter falado uma coisa diferente? Ou ressentindo aquela coisa que alguém pisou no teu calo e você fica ressentindo aquilo. Mas eu devia, causando essas tormentas dentro de você mesmo. E nisso a gente fica remoendo, né? Aí começa o remorso, né? Acho que do ressentimento a gente começa a criar um certo remorso. E aí a gente não sabe o que fazer com isso. E tudo isso que você vem fazendo com você mesmo tem um nome: tortura íntima. E esta tortura se transforma em um mecanismo de autodestruição, fazendo crescer dentro de você a ausência da aceitação de você mesmo. E a gente nem percebe, né? A gente começa a se torturar, começa a viver esse ciclo e acaba ficando doente por causa disso. A gente fica cego. A partir disso, nada do que você faz é bom o suficiente ou está bom o suficiente de acordo com o seu julgamento. E com o tempo começa a apresentar um problema na sua mente que é uma lentidão mental. Você começa a ter dificuldade de raciocinar. Com isso, você passa a ter dificuldade de se comunicar. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar, expressar o que você está sentindo, pode ser devido a essas tormentas que você pode estar nutrindo e essa preguiça mental
que pode estar acarretando nisso. Então você não pensa com clareza, você não consegue se comunicar com clareza. E aí você perde o entusiasmo pela vida. Com isso você perde o propósito de estar aqui, onde você já não encontra mais motivação para nada. Com isso eu não consigo reconhecer nenhuma conquista que eu alcancei até hoje. E aí eu fico com isso em minha mente todos os dias. Então nada do que eu fiz até hoje por mim, minhas conquistas, minhas qualidades, as coisas que eu acerto, as coisas boas, não tem tanta relevância quanto as coisas que eu erro, que as coisas que eu deveria fazer certo. Eu começo a evitar as pessoas, eu começo a evitar minha família, eu começo a evitar conversas profundas, então eu só fico ali com conversas fúteis, me torno uma pessoa fútil, e aí eu fujo de mim mesmo e de todos aqueles que tentam abrir os meus olhos. Eu corro. Eu me torno uma pessoa tediosa e uma pessoa indiferente. Então, tudo pra mim não tem graça e eu sou indiferente às pessoas e sou indiferente à vida também. O pior de tudo é que eu não percebo isso. Não. É muito difícil você conseguir perceber quando você está num quadro desta forma. Sim. E esse desinteresse, ele surge pela falta de horizontes mentais e realismo com a minha situação. E aí eu perco o colorido da vida. Eu não vejo mais graça em nada. Nada mais me faz sorrir, nada mais me faz admirar, nada à minha volta. Eu não percebo nada à minha volta. Eu só fico ali, naquele ciclo, fechadinho no meu mundo. Numa caixinha, né? Aquele mundinho que eu criei para mim. Um choque emocional que não foi digerido de forma consciente pode estar ali me abalando. E às vezes esse choque faz com que eu me sinta vítima das coisas, que eu tenha muitos ressentimentos. Eu acho assim que tudo eu sou vítima. É comigo só que acontece. É só comigo. Por que só comigo? E até esse vitimismo eu não percebo. Então eu começo a reclamar às vezes. E quando eu vejo, eu estou reclamando tanto, as pessoas até me falam, nossa, mas você está reclamando tanto, e eu não percebo, porque eu quero chamar a atenção de alguém. Então eu começo a reclamar, mas eu estou reclamando para mim mesmo, porque nem eu mais estou entendendo o que está acontecendo comigo. Então reclamar é um ato de colocar para fora o que eu realmente estou sentindo, mas eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei me expressar. Então eu reclamo. E aí eu acabo dizendo, né? A gente ouve muito isso. Eu acho que eu atirei pedra na cruz. A gente ouve muito isso. E se sente de certa forma especial, achando que é o único a passar por aquela situação. Sim, e muitas vezes abandonado, né, por Deus. Nossa, né? Deus me olha, Deus me vê. Nem adianta, eu peço para Deus. E entender que a gente está nessa situação justamente porque nós precisamos aprender com essa dificuldade. E reclamar não vai levar a gente a lugar nenhum, pelo contrário. Além do problema que está acontecendo, ainda tem um problema maior, que eu vou gerando isso em mim, com essa reclamação, uma energia horrível. E as dificuldades, quando a gente passa por elas, depois, né, que a gente digere, que a gente enfrenta, que a gente olha ela de fora, a gente olha e fala assim, nossa, como eu cresci com isso, quanta coisa eu aprendi. Nem era tão difícil assim. Não, mas quando a gente está passando, a gente não é capaz de enxergar nada. Porque a gente alimenta um sentimento de incapacidade. E aí a gente começa a sentir até inveja de pessoas que estão numa situação melhor que a nossa, que estão, não financeiramente falando, mas que estão numa situação onde aquela pessoa consegue resolver o problema melhor do que eu. Aquela pessoa se ama,
é uma pessoa positiva, é uma pessoa legal que tá sempre sorrindo, e eu não, sou uma pessoa rabugenta, mal-humorada, e eu começo a alimentar uma inveja dentro de mim por a outra pessoa ser o que eu não consigo ser. E aí eu consigo ficar ainda pior, né? Aí a minha situação piora. Porque aí eu realmente vejo que o outro consegue tudo e eu não consigo nada. Eu trouxe uma reflexão aqui para deixar bem claro. Se alguém está conseguindo, então isso significa que você também pode conseguir. Que todo mundo pode conseguir. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós viemos do mesmo lugar. Então todos nós temos a mesma capacidade. E Cristo diz isso: vós sois deuses e podeis fazer muito mais do que eu fiz. Então ele não veio aqui para ser colocado em um pedestal. Ele não veio aqui para ficar lá e eu aqui. Ele veio aqui para mostrar que a gente é igual, que a gente é irmão, que a gente pode fazer exatamente tudo que ele fez e até mais. Então, em vez de olhar para essa pessoa com inveja, com rancor, porque os seus problemas estão grandes demais, tenta resolver os seus problemas, lembra disso, compreenda a sua situação, tenta sair disso da melhor maneira possível e entenda que você é suficiente, sim, você é capaz, sim, só que você precisa tentar enxergar isso sobre você. Essa preguiça faz com que às vezes eu sinta até uma vingança da sociedade, eu fico com raiva da sociedade. Todo mundo errado. Tudo tá errado. Eu não quero me envolver com nada e com ninguém. Eu me distancio de tudo, dos amigos, dos familiares, do mundo e da espiritualidade. Eu não consigo enxergar que existe um caminho. E ele tá bem ali na minha frente, muitas vezes. Mas eu não consigo, eu tô assim. Só eu posso fazer isso, mas eu não consigo. É algo muito difícil. E quem olha de fora não entende o porquê a pessoa está daquela maneira, o porquê a pessoa reage daquela maneira, o porquê que ela se tranca no quarto, porquê ela não quer falar com ninguém, porquê que ela vive de cabeça baixa. É como se ela não existisse. A gente precisa prestar atenção quando tem alguém assim, próximo da gente, Sim. na nossa casa. E a gente prefere criticar. Nossa, esse menino só vive trancado, né? Nossa, ele não conversa com ninguém. Ele fica lá, né? Fica lá naquele computador. Só quer chamar atenção. Sim, nossa, dorme. Nossa, como dorme, nunca vi dormir tanto. Ou então tem aquela situação, né? Nossa, ele não trabalha, tudo que é lugar que ele vai trabalhar, o que acontece? Ah, ele é mandado embora. Não para em lugar nenhum. Olha, não puxou o irmão, não puxou a irmã dele. Esse daí não tem jeito, esse não vai dar nada na vida. Não vai chegar a lugar nenhum. É óbvio que ele não puxou o irmão dele. O irmão dele não é irmão dele, está irmão dele. Sim. Ele é um espírito com as inseguranças dele. Ele não tem que ter a ver necessariamente com o familiar. E nós também temos que entender que os filhos, eles são diferentes do outro. Sim. A gente já sempre ouviu falar, né, que deveria vir uma receitinha junto quando a gente vai criar um filho, sabe? Minha Já mãe ouvi- sempre falou isso pra mim. É, né, que vinha a Manual. receitinha, o manualzinho de como que é criar cada um. Nós somos espíritos indiferentes, degraus, nós somos diferentes. Um é mais sensível, o outro já é mais despojado, um não esquenta a cabeça com nada, o outro ressente tudo, fica tudo magoado, porque ele é mais sensível ou porque ele tem alguma coisa que incomoda ele e que ele não fala. É nós prestarmos mais atenção nos nossos e o que acontece realmente na nossa família, para que a gente possa realmente agir quando a gente tem alguém assim próximo da gente que a gente não sabe o que fazer. As pessoas, elas estão assim, né? Tanto
filhos, pais, mães, enfim, porque sofreram muitas decepções, porque eles se auto-julgam o tempo inteiro, eles se cobram muito. Sim. Então ele não pode errar, tudo tem que ser perfeito, porque ele quer agradar o pai dele e a mãe dele. Então é aquele ciclo que a gente falou no vídeo anterior. Meu pai quis agradar o pai dele, aí ele criou a mim, que aí eu quero agradar ele, aí o meu filho tem que me agradar. Então eu passo a ser um ciclo onde ninguém é ele mesmo, a gente tem que agradar aquele mais velho. E isso vai gerando essa incapacidade, essa sensação de incapacidade. E aí você não tem mais paciência, você acha que o mundo tá querendo te atacar, que tá todo mundo querendo atacar você, tá tudo contra você, você tem medo de tudo. E geralmente isso acontece porque no seu desenvolvimento você desenvolveu valores errados. Então as coisas que você acredita sobre você tornam-se crenças que te limitam, que colocam você naquela casinha e você só pode ser aquilo, você não pode ser além, você não pode tentar ir a mais, porque outra pessoa diz que você não é o suficiente, você adota aquilo como verdade. Então eu não sou o suficiente porque a Mariazinha falou que eu não sou o suficiente. E o pior, quando você cresce ouvindo isso, né? Aquilo começa a fazer tanto sentido pra você. Sim. Que nada na sua vida vai funcionar. Você acha que pra nada. Sim. E você desenvolve uma falta de confiança de si próprio gigantesca. E essa preguiça mental só é o início. E devido a essa geração, devido a essa situação que a gente está vivendo, tanto as gerações mais um pouco anterior à minha, quanto a geração mais jovem agora que está vindo, né, os mais crianças, não estão preocupados em desenvolver o intelecto deles. Então eles não estão preocupados em se alimentar com filmes e músicas e séries e livros bons e pessoas boas, aonde a sua própria mente não consegue amadurecer. Então eu tenho 26 anos, mas a minha mente tem 5. A minha mente, ela age como uma criancinha mimada, onde ela acha que ela tem que berrar e espernear para conseguir o que ela quer. Então eu não permiti que a minha mente fosse desenvolvida. E isso é responsabilidade minha. Eu preciso tomar essa consciência da situação que eu estou, tentar levantar, porque se eu continuar assim, eu posso ter consequências. E isso pode nos levar a ter depressão, ansiedade e uma vida sem sentido, sem propósito algum. E eu vou fugindo constantemente. E até parece que momentaneamente eu estou bem com isso. Eu me sinto bem com aquela situação, justamente por eu estar na minha zona de conforto. E o nosso corpo, ele exige movimento, ele exige atividade física, que liberam hormônios da felicidade. E o nosso espírito, ele exige reflexões, pensamentos positivos que me levam a algum lugar, que me deem uma direção, que me proporcionam um resultado que ali eu sei que eu vou estar bem, que eu vou me sentir melhor. Mas aí eu não consigo fazer nada disso. E é aquela frase que a gente falou no vídeo anterior, sobre os bens, que é ter sem que esse ter te tenha. Então eu posso possuir, mas aquilo que eu possuo não pode me possuir, primeiro ponto. E o segundo ponto mais importante é o ter precisa levar você para o ser. O que quer dizer isso? As coisas que você tem precisam levar você a ser alguém melhor e não continuar sendo alguém fútil, alguém superficial. E se eu não tomo nenhuma atitude, começam a acontecer comigo doenças físicas e que vão começar a aparecer. E aí eu fico jogando a culpa nos outros, porque eu tô revoltado. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me vê. Todo mundo me odeia. Eu fico lá trancado, ninguém vê que eu tô chorando, ninguém faz nada. Ai, tadinho de mim. Ai, como que minha mãe falava muito, eu vou sumir dessa casa, vou desaparecer. A gente brinca, gente, sabe? Porque, né? Mas é sério, é muito triste isso. A pessoa não conseguir sair do lugar. A pessoa querer sair do lugar, mas ela não consegue sair. E ela quer que outra pessoa venha buscar ela para tirá-la dessa situação. Então ela começa a ficar se auto-lamentando para todo mundo. Sim, e às vezes os outros dentro de casa, eles estão tão atribulados com tantas coisas da vida,
o dia a dia da correria de cada um, que a única coisa que eles sabem fazer é cobrar. E essa cobrança vai piorando cada vez mais para os dois lados, tanto para a família quanto para quem está sofrendo isso tudo. E aí, às vezes, chega assim com alguém para tentar abrir meus olhos. Mas eu tô naquela revolta tão grande que aí, olha... Eu fico nervoso com a pessoa que vem me dar conselho. Nossa, eu tô com ódio de tudo que você tá me falando. Você não sabe o que eu tô passando, como que você fica aí falando um monte de coisa e você não sabe o que é isso. Ou seja, uma pessoa não quer ajuda de verdade. É porque ela não entende que ela precisa de ajuda. Ela não consegue entender, porque ela ainda está nesse vitimismo. E a pessoa tá tão assim nesse vitimismo, nessa situação, que ela não entende que todas as dificuldades que ela tá passando é para ela se tornar alguém melhor, é para ela amadurecer a mente dela referente àquela situação. Então as dificuldades são o impulso evolutivo. Não adianta a gente querer impedir as dificuldades, achar que a gente é especial, como a gente falou aqui. As dificuldades acontecem com você, comigo, com ela, com todo mundo. Vai acontecer sempre. E cada vez são dificuldades diferentes. Às vezes são as mesmas dificuldades, porque significa que a gente ainda não aprendeu naquele ponto. Então, é para isso que a gente está aqui, para evoluir. É tempo de se responsabilizar. A nossa existência, ela é difícil, mas ela é difícil justamente porque nós estamos aqui com todas aquelas pessoas que vão nos ajudar a trabalhar os nossos maiores defeitos. Por isso que a gente tá rodeado de pessoas que a gente até faz assim, né? Ah, não aguento mais essa pessoa, não aguento mais olhar pra cara dela. É justamente pra cara dela que você tem que olhar. É porque a gente está com quem a gente precisa estar. Exatamente. A gente tá Senão na seria família. fácil se a gente estivesse com todos que pensam em comum conosco, né? A gente tá na família certa, na comunidade certa, no estado material certo, pobre ou rico. A gente tá no lugar certo e a gente tem que aprender a trabalhar com isso. O porquê de tudo isso? Porque a nossa casa, ela não é aqui. A nossa casa é no mundo espiritual. A gente é um viajante do universo. A gente tá aqui para melhorar, certo? Certo. Então, o que Joana de Ângeles fala? Que pensar é uma bênção. O que ela quer dizer com isso? Pensar é uma bênção. Eu preciso pensar, eu não posso ter preguiça de pensar naquilo que eu tô pensando. Então é sobre isso que a gente tá falando. Eu preciso refletir. O meu espírito precisa disso, porque eu vou voltar para o mundo espiritual. E se eu não tiver exercitado a minha mente, eu vou voltar do mesmo jeito ou até pior. Normalmente volta pior, né? Porque aí você acumula mais pessoas, mais situações, mais mágoa, culpa, ressentimento, tudo dentro de você. E às vezes a gente tem aqueles momentos de lucidez, né? O nosso eu, ele chama você, ele põe você, você acorda, você fala, nossa, preciso melhorar, né? Você acorda com aquela vontade de melhorar, ele quer te mostrar a situação que você tá. Só que quando ele mostra a situação que a gente tá, em vez de a gente tentar lidar com essa situação e seguir em frente, a gente olha pra essa situação e a gente sente culpa. Olha o que eu tô fazendo comigo, olha o que eu fiz. É imperdoável, eu não tenho solução. Eu acredito fortemente que eu não tenho solução. Então, aquele pequeno momento de lucidez que o seu eu e Deus, a espiritualidade, vem trazer você, você mesmo faz assim. Eu não mereço. Eu sou muito cruel. Com essa atitude, a gente entra em mais um ciclo. Qual é o ciclo? Eu não tô nem disposto a tentar lutar, porque eu acho que a luta não vale a pena. Eu acredito que eu não tenho jeito mesmo. Aqueles que tentam me ajudar e eu ainda sou agressivo. E a única pessoa que pode me tirar de tudo que eu estou passando, de tudo que eu estou vivendo, sou eu mesma. Eu posso ouvir um conselho para entender um caminho, mas aceitar aquilo para mim, entender, refletir e agir, tem que partir de mim. O outro não pode fazer por mim. Por isso que Cristo falava que a porta é estreita, só passa um por vez, não passa dois. Ninguém pode carregar ninguém, é um só. E nessa preguiça, eu acabo me adaptando e eu castro a minha mente. Eu me limito, eu me fecho, eu não consigo abrir para nada. Eu não consigo. A minha energia já está tão baixa que eu não consigo ter energias para poder reagir. E isso
A maioria das pessoas não entendem, inclusive, o que a nossa energia faz com a gente, o quanto é importante nós trabalharmos a nossa energia, sabermos direcionar a nossa energia, o nosso campo vibratório. Porque quando a nossa energia está baixa, nós estamos vibrando esses pensamentos. Então é muito difícil, porque você está ali naquela vibração, você precisa sair daquela vibração para mudar o seu pensamento, que é a sua vibração. Quando eu mudo meu pensamento, a minha vibração ela muda. E esse processo, eu não entendo como funciona. Eu nem sei o que é energia, eu nem sei o que é isso. A energia está em tudo. E estamos mergulhados nesta energia cósmica. E essa energia nos envolve. E o caminho é a gente começar a aprender um pouquinho, a cuidar dessa nossa energia. Então eu prefiro a solidão, a lamentação, do que ter uma compaixão comigo mesmo e assumir a minha responsabilidade. Porque eu sou responsável pelo que eu faço. Onde foi que eu comecei isso? Eu não prestei atenção. Então, se eu já passei por isso uma vez, que isso fique para mim como um ensinamento, para que se um dia eu começar a ficar triste de novo, começar a vir de novo pensamentos, eu lembre, olha só, o que aconteceu comigo lá atrás? Olha só onde eu cheguei, eu não quero mais isso para mim. Então eu vou procurar, buscar horizontes diferentes para o meu caminho. Eu vou procurar colocar vida no meu caminho, flores no meu caminho. E é só eu que posso jogar flores no meu caminho. Nós somos responsáveis por absolutamente tudo que acontece ao nosso redor. O que quer dizer isso? Por exemplo, o seu pai batia muito em você quando você era criança e quando você cresceu, você teve muitos traumas em relação a isso, você desenvolveu uma certa tristeza, você desenvolveu muitos traumas a partir disso. Ah, então a culpa é minha? Não. A culpa é do seu pai, mas a responsabilidade de lidar com isso e tentar sair disso é sua, cabe a você. Enquanto a gente continuar culpando um pai, um amigo, uma situação, a gente nunca caminha para frente. Então a responsabilidade de lidar com as situações é minha. A culpa deixa com as pessoas porque a lei de plantio e de colheita, a lei de causa e efeito, vai agir sobre aquele que fez o mal. Então aquele que fez o mal, ele vai colher aquilo que ele está plantando. Não cabe a você passar a sentença. Cabe a você assimilar o que aconteceu, se responsabilizar por você, não pelo outro. Então pela sua situação. Sair disso e se tornar alguém mais feliz consigo mesmo. Só cabe a você. É claro que ninguém pode dizer qual é o tamanho da sua dor, mas a responsabilidade de querer ficar naquela dor e não sair dessa situação, não fazer nada para que mude a sua situação, é sua. A escolha é sempre sua, é sempre nossa. Hoje a gente tem na palma da mão ou a salvação ou a nossa perdição. A gente consegue ter o autoconhecimento na palma da mão, é o celular, basta você pesquisar. Tem tanta coisa gratuita que você pode assistir. Você pode voltar para si mesmo, voltar para a espiritualidade, se ligar com todo, com tudo. Com Deus, com você, com autoconhecimento. E sair dessa, escolher viver. E você entender que aqueles amigos que tentam te ajudar, eles não são seus inimigos. Às vezes vem um amigo, ele te fala um monte de coisas, você fica com muita raiva dele. Mas depois para refletir nas coisas que ele te disse. Será que ele não tá precisando te dar um chacoalhão para você acordar? Porque você tá tão preso naquela situação que você precisa disso, de alguém vir e acorda. Dá uns tapas na cara da gente, né? Que a gente não consegue sair daquela auto-lamentação sozinho e não consegue entender que a preguiça, tem preguiça de tudo, eu tenho preguiça de ler, não gosto de fazer nada, não gosto disso. A pessoa só tem preguiça de tudo.
ela tá minando, jogando bombas em você, tá jogando bombas na sua autoconfiança. E junto com isso, ela tá jogando bombas na possibilidade de você se curar. Porque a possibilidade de você se curar estão nos bons livros, nos bons locais que você frequenta, independente de qual religião você segue. Se a religião falar de amor, então a religião tá perfeita. Se ela não julga ninguém, se ela não condena ninguém e não critica ninguém por tatuagem ou por formas, ela é uma religião maravilhosa, não importa qual é. Então você precisa querer estar em bons lugares. E aí o que acontece quando você fica nessa situação? Você atrai as companhias espirituais. Os famosos obsessores. Diga-me com quem andas, que eu te direis quem és. Por que será? Por quê? Porque devido à sua baixa energia, sua baixa sintonia, então a sua vibração, como ela diz, está lá embaixo, porque você está se colocando nessa situação, e aí esses espíritos infelizes, eles se aproximam de você para te vampirizar. Eles meio que aproveitam um embalo. Então é onde começa a vampirização, e aí começa os ciclos que podem se agravar a tal ponto da pessoa virar alcoólatra, da pessoa entrar para as drogas, aí começa. É onde o espírito ele vai inflar tudo aquilo que você já vem sentindo e plantando dentro de você. É a mesma coisa que acontece aqui com a gente. Você começa a falar para mim só coisa negativa. Ou então você começa a falar mal de alguém. Nossa. E aí eu, ao invés de tentar mudar o assunto, Eu aumento. eu adoro. Nossa, vou tacar o pau nela agora. Sim. E aí você se afiniza. São os afins. Então, se eu estou numa energia de tristeza, eu vou atrair quem sente tristeza. Quem morreu de depressão. Aqueles que estão ainda vivendo aqueles momentos depressivos. Da forma como eles partiram, eles continuam naquele ciclo que eles se encontram. Sim. E isso é uma lei de atração. Então, quando eu encontro também aqueles que gostam da maldade, e aí eu encontro alguém que também é maldoso, esse daqui eu me afinizei. Meu melhor amigo. É o meu melhor amigo, é a mesma coisa, só a gente vê aqui. É aqueles que não perdoam. Sim. Eu não perdoo de jeito nenhum. E aí o que acontece? Você se obsedia primeiro, sozinho, com todas essas coisas que você alimenta sobre você, sobre as coisas à sua volta. Eles só aproveitam o embalo. Quando a gente vai em uma casa religiosa, ou num centro espírita, ou em qualquer lugar, e a gente vai lá e fala, eu quero que tire meu obsessor, que é ele que tá acabando com a minha vida. Mas quem trouxe o obsessor foi você. Enquanto você não mudar suas condutas, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer trabalho, exorcismo, oração, não vai sair, porque ele está sendo atraído de acordo com a sua conduta. Então você tem que mudar suas atitudes. Se você não melhorar, não mudar sua forma de pensar, não parar de julgar as pessoas e de ficar nessa sintonia, ele vai continuar ali. E ainda mais ele vai indo aí. E às vezes você até vai em algum lugar achando que vai te fazer bem, mas você tá indo com um sentimento de tanta raiva que você nem quer ir lá, porque alguém tá fazendo você ir. E você aí no meio do caminho, algum irmãozinho ali olha e fala, gosto do que eu tô vendo, olha só, ele tem raiva. Nossa, ele tá rancoroso. Ele não perdoa ninguém, ele tá revoltado, é ali mesmo que eu vou brincar. Ou, na maioria das vezes, são aqueles que a gente prejudicou lá atrás. Eles adoram ir, porque eles vão ficar ali. Você mudou? Olha lá, tá vendo? Você é o mesmo revoltadinho que você sempre foi. A missão deles é mostrar que você é um hipócrita. A motivação do obsessor. Porque ele já tá naquela situação horrível. E aí ele vê uma pessoa que usa Bíblia, que usa palestra, que usa evangelho, enfim, pra dizer que ele é o ser de luz. E aí ele começa a falar, você não é coisa de luz, coisa nenhuma. E aí ele começa a mostrar quem você é. E aí você começa a perder o controle das situações. Então você passa a ser uma pessoa
uma pessoa em um lugar, outra pessoa você é outra. Você tenta ter várias identidades, né? E normalmente isso acontece dentro de casa. Então, às vezes, a gente até vai num templo religioso, não importa qual. E aí eu chego na minha casa, eu tenho um filho que está passando por tudo isso. E aí eu fico lá reclamando, nossa, esse meu filho não tem jeito não. Olha, mas ele me dá um trabalho. Mas eu não consigo ver. Que eu vou lá, eu aprendo, mas eu não consigo aplicar dentro de casa, prestar atenção no que está acontecendo com o filho meu. Sim. Por isso que essa palavra, a Joana fala muito que é a palavra do século. Responsabilidade. A responsabilidade é sua, das companhias que você coloca dentro da sua casa, de acordo com as suas atitudes e as suas escolhas. Ponto. É o que acontece de verdade. Ah, os mentores não vão te ajudar? Não. Por quê? Porque você atraiu, então você precisa aprender. Enquanto você não aprender, eles ficam ali. Quer um filme melhor que O Nosso Lar 2? Pra você ver o que acontece? Assista, se você ainda não assistiu esse filme, é maravilhoso pra você entender que é você sozinho que se coloca e é você que sai. Por isso que Jesus fala, a salvação é individual. Ou seja, não é o mentor que me salva, é individual. O mentor se salva sozinho, ele pode te dar uma ajuda, mas ele não pode te carregar, porque a porta é estreita. Eles estão ali, te convidam. Como Jesus, ele passava, Sim. seguia Jesus. Quem realmente acreditava e queria mudar. Aqueles que não queriam mudar, Jesus não conseguiu fazer nada. Sim. Ele apenas mostrava o caminho. Você quer a mudança? O caminho está aqui. Se você não quer, fica. Uma hora você vai enxergar, uma hora você vai entender que é você. Sempre somos nós. Não adianta nós arrumarmos culpados para nada. E como eu posso sair desta situação? Comece se questionando. Por que eu estou sofrendo por isso? Tem algo que eu possa fazer? Foi realmente minha responsabilidade? Nós só temos uma maneira de corrigir os nossos erros. Procurando fazer de formas diferentes as coisas erradas que cometemos. Os nossos erros só são corrigidos desta forma, mudando as nossas atitudes, mudando as nossas condutas, mudando a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Se continuarmos agindo sempre da mesma maneira, estaremos sempre parados no mesmo lugar. Nós precisamos agir, seguir em frente sempre, porque aqui nós já conhecemos. Nós já sabemos que não conseguiremos fazer nada. Sempre vai ser da mesma forma. Eu reclamo, reclamo, reclamo e nada muda. A minha vida não muda. Nada à minha volta muda. E eu vou cada vez mais ficando revoltado. Cada vez mais eu vou me afastando das pessoas. E aí eu fico sozinho. Aí ninguém mais me aguenta. Ninguém quer mais a minha companhia. E não tem problema a gente errar. Não tem problema. A gente está aqui, nós estamos aqui encarnados. Não tem problema nenhum a gente cometer erros. Nós somos ainda humanos, seres humanos. Mas a gente precisa se responsabilizar de que cometi o erro. Ok. Você não vai aprender com o erro que você cometeu. Nunca. Você vai aprender o dia que você começar a corrigir esses erros. E enquanto eu ficar Agindo achando diferente. que não, que a minha vida vai mudar e eu continuando fazendo da mesma forma, eu só estou me enganando. Tudo só depende de nós. E é normal a gente chegar, por exemplo, você tá agora ouvindo tudo isso e a gente sentir vergonha. Eu senti muita vergonha quando eu estudei tudo isso, quando eu li tudo isso, porque eu senti vergonha de mim. Eu falei, nossa, eu sou um idiota, né? Eu pensei, caramba. E eu me senti constrangida até. Por isso, por falar, nossa, realmente eu sou um mimadinho. E tá tudo bem. E é legal da Joana que ela já previu isso e ela fala no livro, tá tudo bem você se sentir constrangido e com vergonha nessa altura da leitura. Tá tudo bem, não tem problema. E ela fala que se a gente continuar vivendo assim, né? Ela fala, você se continuar vivendo assim, vai se matar. Então a gente
tá se matando todos os dias, escolhendo não caminhar para frente. Só o ato de você querer melhorar, de você estar aqui até agora escutando tudo isso, refletindo, já tá mostrando pro universo, para Deus, para os seus mentores, para os anjos, para quem você acredita, que você tá disposto, que você quer melhorar. Mas não basta também só querer. O universo Tem que ter atitude. Isso, o universo ele vai começar a te ajudar. Mas se você não tiver atitude e ficar só ali no eu quero melhorar e não levantar da cadeira para fazer nada, nenhuma atitude diferente, aí a mesma ajuda que veio vai embora, na mesma rapidez. É tempo de parar de fugir da realidade. Agora o seu próximo passo é destruir algumas identidades que você criou até aqui. Aquela identidade de que eu sou inútil, eu sou preguiçoso, eu estou doente, nossa, tudo acontece comigo, eu sou a vítima, coitado. E redescobrir quem é você realmente. Redescobrir o que você gosta, o que você não gosta, o que realmente faz você se sentir vivo. Você precisa escolher ter uma atitude, buscar ajuda espiritual, buscar ajuda psicológica com um terapeuta, buscar ajuda, ter um movimento, buscar livros, autoconhecimento, ter o primeiro passo de querer sair dessa situação, mas fazer alguma coisa. E nós tivemos um grande psicólogo, né? Ensinou pra gente, com palavras às vezes que achamos difíceis de entender. Mas, por exemplo, uma frase que Jesus deixou: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos é acrescentado. Onde está esse reino de Deus? O reino de Deus somos nós. Buscar de volta a nossa consciência, nós reagirmos para responsabilizar aquilo que é nosso. Eu realmente erro, faço isso, faço aquilo ainda, mas o que eu posso fazer para diminuir de fazer daquela forma e agir um pouquinho diferente? São passinhos de formigas, mas que ainda são passinhos. Sim, e aí vem a sua justiça, que é a justiça de Deus. A justiça é tudo aquilo que nós estamos fazendo de melhor ou de ruim. Aí a justiça está ali. Eu estou caminhando para o bem, a minha justiça está ali. O universo está ali, conspirando comigo aquilo que eu estou vivendo. Mas se eu não estou, o universo também está ali, me devolvendo tudo aquilo que eu estou emanando para ele. E aí tudo mais me é acrescentado. Se eu estou buscando ser uma pessoa melhor, se eu estou buscando ser uma pessoa mais feliz, não importa. Eu tô com um monte de problema, mas não vai mudar meus problemas eu ficar de cara feia. Eu ficar numa cama chorando. Eu vou rir. Às vezes a gente acaba rindo de uma própria desgraça, né? De alguma coisa que aconteceu com a gente, mas, sabe? É melhor a gente levar a vida mais leve do que a gente ficar se torturando. A gente não vai chegar a lugar nenhum fazendo essa tortura íntima. O nosso mental não aguenta. E quando a gente começa a enxergar com outros olhos, a vida começa a fazer mais sentido. Ela começa a ficar realmente colorida. E aí, quando eu percebo, as coisas boas começam a acontecer. E a minha vida começa a ficar mais feliz, mais leve, mais alegre, mesmo eu tendo ainda problemas, porque problemas todos nós sempre vamos ter. Sim. Nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, onde é impossível não termos problemas. Nós só precisamos aprender a lidar com eles de uma forma mais leve. Não é algo simples, imediato e nem milagroso. É passo a passo, um pouquinho por dia. Começa a notar as coisas que você conseguiu fazer de bom. Nossa, hoje eu acordei, eu consegui ir ver, o dia tá lindo. Eu consegui agradecer que eu tô respirando, que eu tô bem, eu não tenho dor nada. E isso exige um esforço diário. Preciso aprender a quebrar
tudo de ruim que eu criei sobre mim. Invista o seu tempo em bons filmes, boas séries, bons livros, boas músicas e em momentos de reflexão. Comece a escutar mais, falar menos, né? Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais e falar menos, né? E começar a conviver com pessoas realmente verdadeiras, pessoas profundas, pessoas que querem algo a mais, não somente com pessoas fúteis e superficiais. E por fim, o mais importante é nós conseguirmos conversar com o nosso pai. Falar com ele como se fala com um amigo, porque é o que o pai é para nós, um verdadeiro amigo. Sem frases prontas, gravadas, sem frases vitimizadas. Tem hora que a gente precisa conversar com ele naturalmente. Sem máscaras, né? Sim. Sem falsidade. Olha, pai, tá difícil. Eu preciso só desabafar, preciso falar. Então fala. Fazer uma oração de verdade, né? Sim, se expressar, colocar pra fora. É muito bom a gente colocar pra fora. Muitas vezes a gente só precisa de alguém pra ouvir. E a gente quer um abraço. E a gente nem quer realmente que a pessoa fale nada. Então, existem momentos e momentos. Momentos que a gente precisa de um chacoalhão e momentos que a gente só precisa ser ouvido. Que alguém olhe para nós, que alguém preste atenção em nós. Que nós possamos ser enxergados por alguém. E aceite quem você é, independente de quem você foi até este momento. Porque é sobre quem você será depois de refletir sobre tudo isso que a gente falou. Todos nós passamos por momentos difíceis, alguns mais, outros menos, mas todos nós recebemos a chance, ao voltar aqui, de uma nova oportunidade, de uma oportunidade de podermos encontrar a verdadeira felicidade, que é o que todos nós buscamos. Que é a felicidade íntima. Exatamente. E libertar a nossa consciência de todas essas amarras colocadas por nós mesmos. E essa é a nossa grande missão. Amar ao próximo como a si mesmo. A gente tá agora no a si mesmo. Porque infelizmente passamos a vida dando pra fora. E não tem o a si mesmo. E precisa ter. Por isso que Cristo botou aquele como ligando os dois. Só dá pra fazer um se fazer o outro. Bom, esse é o vídeo de hoje, do capítulo 2, sobre a preguiça. Esperamos muito que você tenha gostado. Deixe o seu like e reflita, né? Sobre tudo isso que a gente falou, tudo isso que a gente expôs aqui, refletiu. E realmente escolha ser feliz, independente de qualquer coisa. E às vezes você não passa por nada disso no seu lar, mas você pode conhecer alguém que passa por essas dificuldades. Você pode mandar esse vídeo também para essas pessoas, encaminhar esse vídeo, ajudar a gente a mandar esse tipo de mensagem o mais longe possível. Porque nós todos somos um e estamos aqui para isso, para nos ajudar, para passar adiante tudo aquilo que nós conseguimos já compreender. E assim, esperamos você no próximo vídeo conosco. E até a próxima. Tchau! Tchau.